Hoje no canal A Síntese da História eu vou falar para vocês sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I governou o Brasil durante o período de 1822 a 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E também ele foi o autor da primeira Constituição em 1824. Dom Pedro I nasceu em Queluz, em Portugal, e era filho de Dom João VI com a infanta Carlota Joaquina. Ficou em Portugal durante a sua infância e teve uma boa educação. Aos 9 anos, sua família veio para o Brasil por conta de invasões napoleônicas francesas. Em 1817, casou-se com Maria Leopoldina. Com ela, teve 6 filhos. E em 1820, seu pai volta para Portugal e Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente. Mas a coroa portuguesa resolveu enviar uma mensagem para que Dom Pedro I retornasse a Portugal. Dom Pedro se recusa a voltar para Portugal e no dia 9 de janeiro de 1822 declara a seguinte frase que todo mundo conhece: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. Esse movimento ficou conhecido na história do Brasil como o Dia do Fico. A corte portuguesa ficou muito incomodada e suspendeu o pagamento de seus rendimentos. Ele foi responsável pela independência, como eu já falei no início, a independência do Brasil. E a partir daí, o seu reinado foi o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Mas foi um governo muito autoritário e centralizador. Assim, surgiu um descontentamento muito grande da população. Ficou viúvo em 1826 e no ano de 1829 casou-se com Amélia Augusta Eugênia, uma duquesa alemã. Com ela, teve uma filha chamada Maria Amélia. Teve um relacionamento extraconjugal com Domitila de Canto e Melo. Com ela, teve 5 filhos e 3 deles morreram prematuramente. Em 1826, seu pai morre e Dom Pedro I foi nomeado monarca de Portugal. Então, ele não aceitou a coroa, abdicou da coroa e deixou uma das suas filhas. E aqui no Brasil, ele deixou seu filho mais novo, Pedro de Alcântara. E Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara passou a ser Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos de idade, para ele poder ir para Portugal resolver esta questão da coroa portuguesa. Quem iria ser o monarca ou quem iria governar Portugal? Então, ele faleceu em sua cidade natal, dia 24 de setembro de 1834, vítima de tuberculose. Então, esse foi um pequeno resumo da vida de Dom Pedro I. Até a próxima aula.